Já parou para pensar que não é o mais forte que vence, nem o mais inteligente, nem o mais rápido? Pois é, o mundo está cheio de gente talentosa que nunca saiu do lugar, enquanto outros, sem tantos recursos, chegaram ao topo. Quer a verdade dura? O que separa quem comanda de quem obedece não é talento, é atitude. É contraintuitivo, mas é real. Um currículo brilhante não impressiona tanto quanto a forma como alguém se porta diante da vida. E o mais provocador, talvez você esteja travado não por falta de capacidade, mas por causa da sua postura. Enquanto você espera coragem ou motivação baterem na porta, outros já estão agindo como leões, tomando espaço, conquistando respeito e avançando. E sabe o que dói? Eles não são mais preparados do que você. Apenas escolheram acreditar que eram capazes antes de qualquer evidência. Imagine por um instante. E se a única coisa que falta na sua vida não for mais dinheiro, mais tempo ou mais oportunidades, mas simplesmente uma mudança de atitude? Isso soa simples demais, mas pense. Mudar a forma de se posicionar pode transformar a maneira como o mundo inteiro responde a você. Não é promessa de mágica, é um princípio que os grandes líderes e vencedores já entenderam há muito tempo. Agora, aqui está a provocação que pode virar sua chave. Se até o leão, que não é o mais forte nem o mais rápido, é reconhecido como rei, qual desculpa você ainda está usando para não assumir o trono da sua própria vida? Ele não era o mais alto, nem o mais rápido, muito menos o mais inteligente da selva. Mas bastava dar um passo para que todo o ambiente mudasse. O segredo não estava em sua força, e sim na forma como se apresentava diante do mundo. O leão não precisa explicar quem é. Ele simplesmente age como tal, e por isso todos o reconhecem. É curioso como na vida real encontramos pessoas que não são as mais qualificadas, mas são as mais respeitadas, justamente porque carregam essa postura inabalável. O detalhe é que essa atitude não nasce do nada, vem da crença que se carrega todos os dias ao acordar. Pense em alguém que chega a uma sala e, mesmo sem falar muito, todo mundo percebe sua presença. Não é magia, é postura. É o jeito de olhar, de andar, de se colocar diante dos outros. O leão olha para o elefante, maior e mais forte, e não pensa em fugir. Ele pensa, almoço. Enquanto o elefante, mesmo gigante, pensa, predador. A diferença não é física, é mental. Isso pode ser aplicado de maneira prática no dia a dia. Por exemplo, em uma entrevista de emprego, duas pessoas com currículos parecidos, mas uma chega insegura, olhando para o chão, enquanto a outra entra confiante, com sorriso firme e tom de voz seguro. Adivinha quem o recrutador escolhe? O mesmo vale em negociações, vendas ou até em relacionamentos. O conteúdo importa, mas a atitude é o que abre a porta. E aqui entra um ponto ainda mais intrigante. Se até na selva, onde tudo é instinto, a atitude dita quem lidera, imagine entre os seres humanos, cheios de medos e dúvidas. O que faz diferença não é ter os melhores recursos, mas acreditar e agir como se já fosse dono do espaço. E essa chave abre caminho para algo ainda mais profundo, que vai além da forma como nos apresentamos e toca na maneira como percebemos a realidade. A percepção tem o poder de transformar qualquer realidade. Veja bem, o mesmo cenário pode ser encarado de duas formas completamente diferentes. Quando o leão vê um elefante, ele enxerga oportunidade, alimento, vitória. Já o elefante, apesar do tamanho e da força, enxerga ameaça, perigo, derrota. É impressionante como isso se repete nas nossas vidas. Um desafio pode ser visto como obstáculo intransponível ou como chance de crescimento. A escolha de percepção muda tudo. Imagine alguém que perde o emprego. Pode se afundar em lamentações ou enxergar a chance de empreender, de abrir um negócio próprio, de descobrir um talento escondido.
A visão que se adota define os próximos passos. E não é exagero dizer que a vida de uma pessoa pode ser completamente moldada pela forma como interpreta seus desafios. Exemplos práticos disso estão por toda parte. Pense em grandes atletas. Michael Jordan não via derrotas como fracassos, mas como oportunidades para ajustar sua performance. Cada erro era combustível para evoluir. O mesmo vale para empreendedores de sucesso. Elon Musk, ao invés de ver falências e explosões de foguetes como tragédia, as via como dados para corrigir a rota. Enquanto uns choram sobre os cacos, outros usam os estilhaços para construir algo novo. Essa diferença de percepção é o divisor de águas. E se na selva um simples pensamento muda o destino de uma presa ou de um caçador, na vida real pode decidir quem avança e quem estagna. O mais curioso é que essa mudança de percepção não depende de riqueza, inteligência ou sorte. Depende apenas de treinar o olhar para enxergar possibilidades onde os outros só veem problemas. É como aprender a usar óculos novos. No começo estranha, mas depois tudo fica nítido. Uma simples mudança de mentalidade pode transformar um ambiente hostil em campo de treinamento e uma perda dolorosa em trampolim para algo maior. E quando essa visão se alinha com a atitude firme, surge o verdadeiro poder da liderança, porque não se trata mais só do que se vê, mas do que se inspira nos outros a verem também. É por isso que a liderança verdadeira não está ligada a cargos ou títulos, mas a presença e influência. Um líder não precisa gritar para ser ouvido, nem impor medo para ser respeitado. Basta a forma como conduz, inspira e direciona. Um exército de carneiros liderado por um leão se torna invencível porque absorve a coragem de quem está à frente. Da mesma forma, um exército de leões liderado por um carneiro perde a garra, porque reflete a insegurança do guia. Essa metáfora serve para a vida pessoal e profissional. Pais, chefes, professores ou até amigos têm o poder de transformar ambientes inteiros, dependendo da liderança que exercem. Um exemplo simples disso pode ser visto dentro de uma família. Um pai que lidera pelo medo pode até manter a ordem, mas gera filhos inseguros. Já aquele que lidera pelo exemplo, mostrando disciplina e firmeza, cria filhos confiantes. O mesmo acontece em empresas. Um chefe que desmotiva destrói equipes. Um líder que encoraja transforma pessoas comuns em profissionais extraordinários. Não é sobre ordens, é sobre influência. E essa força de influenciar vem novamente de dentro, da convicção de que se é capaz de guiar, mesmo diante das maiores dificuldades. Mas é importante destacar que liderança não significa perfeição. O verdadeiro líder também erra, também falha, também sente medo. A diferença está em como lida com isso. Ele não se esconde, mas assume a responsabilidade, aprende e segue em frente. Isso gera respeito, porque ninguém confia em quem se mostra inabalável de mentira. As pessoas confiam em quem mostra que é humano, mas que ainda assim tem coragem de seguir. Essa é a essência do leão. Não é o mais forte, mas é o que nunca recua diante daquilo que acredita ser seu. E aqui entra o ponto mais profundo. Toda atitude nasce de uma crença. Ninguém pode sustentar uma postura maior do que aquilo que acredita sobre si mesmo. O leão é rei porque acredita que é rei. Se pensasse como presa, agiria como presa e seria tratado como tal. Da mesma forma, uma pessoa pode ter talentos incríveis, mas se não acreditar em si, viverá à sombra dos outros. O limite nunca é externo, é interno. É como aquele estudante que, apesar de inteligente, acha que não é capaz de passar em uma prova importante. Por mais que estude, o medo o paralisa. Mas outro, talvez nem tão talentoso, acredita firmemente em sua capacidade e por isso consegue superar. Esse é o poder da crença. Ela molda ações e as ações constroem resultados.
E é por isso que mudar a forma de pensar sobre si mesmo é o primeiro passo para mudar tudo ao redor. Se alguém acredita que nasceu para grandes coisas, age como tal. Suas escolhas, sua disciplina, sua resiliência refletem essa crença. É como se o universo respondesse a essa postura, abrindo portas que para outros permanecem fechadas. Não é superstição. É a lógica simples de que quem acredita e age com convicção transmite confiança e arrasta oportunidades. Assim, aquilo que começa como um pensamento se torna uma realidade palpável. Por isso, a mensagem é clara. Não importa o tamanho dos recursos que se tem nas mãos, mas a forma como se enxerga e acredita em si mesmo. Atitude é reflexo daquilo que se acredita, e essa é a base para toda liderança e transformação. E quando essa crença se firma, algo ainda mais poderoso acontece. A pessoa descobre que pode reescrever não apenas a própria história, mas também a de todos que cruzam seu caminho. E agora me diga, de que adianta ter entendido tudo isso se você não colocar em prática? A vida não muda com teorias, muda com atitudes. Então, o que você vai fazer a partir de hoje que prova que acredita em si mesmo? Vai continuar esperando motivação aparecer ou vai escolher agir como um leão, mesmo diante do medo? Pense nisso. Cada decisão pequena é um treino para o futuro que você quer construir. O que vai escolher amanhã ao acordar? A postura de quem comanda ou a passividade de quem apenas reage? Você prefere ser lembrado como alguém que deixou a vida passar ou como aquele que transformou sua própria história? A provocação é clara. Se até agora você viveu aquém do que podia, esse é o momento de virar o jogo. Não precisa esperar por condições ideais, porque elas nunca chegam. Precisa apenas acreditar, agir e sustentar essa atitude dia após dia. O resto, inevitavelmente, começa a se alinhar. Então, se esse conteúdo fez sentido para você e abriu sua visão, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e continue aprendendo com a gente. Aqui, cada vídeo é um empurrão para você assumir o controle, parar de se esconder e finalmente viver como o leão que nasceu para ser.